Fala galera, Alcir Ribeiro na área. É o seguinte, hoje eu vou estar inaugurando aqui no meu canal um novo quadro e esse novo quadro vai se chamar Avaliação de Shape ou Avaliando Shape, como vocês preferirem. Nesse quadro eu vou estar pegando fotos de 1 a 3 atletas, dependendo do vídeo, para eu estar avaliando em qual categoria esse atleta em questão ele vai estar se enquadrando mais, em quais pontos fracos, quais pontos fortes que esse atleta precisaria trabalhar, quais pontos fracos, no caso ele precisaria trabalhar, e quais pontos fortes que eu acredito que esse atleta já trabalhou bastante ou então ele tem uma genética mais preponderante para que ele possa desenvolver. E no caso, o meu primeiro atleta que eu vou estar avaliando nesse quadro a partir de hoje vai ser o atleta Lucas Marinelli, da equipe Alcir Ribeiro Team, equipe essa que eu faço parte. Como vocês podem ver aqui na foto, o atleta Lucas Marinelli, mesmo sendo um atleta bem iniciante, o atleta Lucas Marinelli ele já tinha uma facilidade muito grande, devido à sua genética com maior predisposição para esses grupamentos em questão, tinha uma grande facilidade em ter desenvolvimento da parte baixa do peitoral, principalmente, em ter largura de dorsal, em ter deltoides poderosos e braços também avantajados. Se vocês repararem, ele era um atleta ainda bem iniciante, tinha pouco músculo, pouca densidade, ainda bem cru mesmo, mas você batia o olho, a primeira coisa que você já observava eram esses pontos. Era aquele deltoide mais preenchido, aquele braço mais chamativo, a parte baixa do peitoral também muito proeminente, e a parte da dorsal também, a largura principalmente, já chamava bastante atenção. Quando a gente fala sobre pontos positivos no físico de um atleta iniciante, ou então daquele marombeiro clássico, aquele cara que somente gosta de treinar, a gente normalmente fala em dois aspectos. O primeiro, obviamente, é a genética, Tem pessoas que vão ter muito mais predisposição de desenvolverem determinados agrupamentos musculares. No meu caso, por exemplo, eu tenho muita facilidade em desenvolver quadríceps. E no caso do Lucas Marinelli, por mais que ele fosse um atleta iniciante, ele já tinha essa facilidade em desenvolver tais agrupamentos musculares. Então, esse seria o fator número 1. E o fator número 2, obviamente, quando a gente está treinando somente por prazer, quando a gente é um marombeiro, aquele marombeiro raiz, a gente cai naquele velho erro de treinar muito mais do que a gente gosta. Então, por exemplo, apesar de eu ter uma genética muito boa para braço, sempre foi um grupamento que eu gostei muito de treinar. Então, assim, inconscientemente a gente acaba treinando mais. A gente acaba botando volume maior de treino, às vezes uma frequência maior de treinamento por semana, e a gente sempre dá aquela atenção especial também para a progressão de carga. E acredito que no caso do Lucas também, por ser um atleta ainda iniciante e não ter todo esse feeling, todo esse feedback em relação aos treinos mais específicos para o caso dele, ele acabava dando mais atenção principalmente para esses grupamentos musculares que ele já tinha mais facilidade em crescer. Então, assim, normalmente é a junção de dois fatores. O atleta ele tem mais facilidade em desenvolver esses grupamentos musculares e normalmente eles também acabam treinando com mais frequência, com mais volume e sempre focados em pegar a maior carga que eles conseguem nesses exercícios, nesses grupamentos. Como pontos negativos, o que a gente pode observar no físico do Lucas? Primeiramente, o que é mais evidente no físico dele era a carência do físico ter mais densidade. E o que a gente entende por densidade? Aquele músculo mais maduro, aquela musculatura mais sólida que é forjada durante vários anos de treino. E como todo atleta iniciante ou então todo marombeiro, assim, aquele cara que gosta de treinar, ele tinha a cadeia posterior do físico dele um pouco atrasada, um pouco defasada em relação à frente. É natural que a gente tenha um pouco mais de dificuldade de treinar a cadeia posterior, porque são músculos que a gente não está observando no espelho. Então, assim, é muito fácil o atleta ele ter um braço muito bom, um deltoide muito bom, um peitoral muito bom, mas o atleta ele tem aquela dorsal mais espessa, mais agressiva, mais madura, posterior e glúteos é muito mais difícil, porque como a gente não está conseguindo enxergar no espelho, a gente tende a ter muito mais dificuldade de fazer o acionamento desses músculos durante as sessões de treinamento. Por mais que o Lucas, como todos os atletas iniciantes, inclusive vários atletas avançados, ainda tivesse bastante pontos fracos no físico dele, eu já conseguia olhar para aquele físico dele devido à genética, devido à estrutura física, devido ao tamanho de articulação, por exemplo, que ele já se enquadraria muito bem na categoria Men's Physique, porque por ter uma cintura muito fina, um deltoide muito bem avantajado e aquele peitoral ali que causa um certo impacto, ele consegue ter aquele shape em Y que é pedido na Men's Physique muito bem pronunciado. Já virando o físico do Lucas de costas,
apesar de não ter tanta densidade ou ter tanta espessura de costas no começo, a gente já conseguia visualizar ele bem na Men's Physique também, porque ele já tinha aquela dorsal um pouco mais larga. Então, com aquela cintura minúscula, aqueles ombros um pouco mais largos, o peitoral mais cheio e a dorsal também com uma largura considerável, o Lucas Marinelli se enquadraria muito bem nessa categoria Men's Physique. Outro ponto bem interessante também, o Lucas sempre gostou bastante de treinar pernas e particularmente quadríceps, né? Apesar do posterior ainda ficar um pouco para trás, o quadríceps do Lucas também era bem interessante, era um quadríceps arredondado, quadríceps que tinha bons ventres musculares, bastante detalhes, e eu já consegui visualizar assim o Lucas no médio e longo prazo. E quando a gente diz médio e longo prazo no bodybuilding, a gente diz pelo menos a partir de 2 a 3 anos, né? Então eu já conseguiria sim visualizar o Lucas em 2 ou 3 anos dentro da categoria Classic Physique. E dito e feito também, atualmente o Lucas Marinelli está assim em preparação para conseguir fazer uma preparação para estrear não, na verdade é a segunda competição dele, perdão, na categoria Classic Physique. No ano passado ele competiu numa federação regional aqui do Rio de Janeiro, só tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi muito bem, inclusive na sua estreia na Classic Physique já foi campeão. Isso daí confirmando a teoria que eu já tinha para a carreira dele, que ele seria um excelente atleta na Classic Physique. E atualmente ele está em preparação, faltando pouco menos de 2 semanas para o campeonato mais tradicional daqui do Rio de Janeiro, chamado Mister Rio. 3 semanas depois a gente vai fazer um novo teste agora na federação mais importante, mais crescente do país, que é a NPC, a famosa IFBB Pro League. No caso seria o único caminho para o atleta que sonha um dia pisar no Mister Olímpia conseguir tal feito. Então, como eu mencionei para vocês, eu sou líder de uma equipe de consultoria esportiva chamada Alceu Ribeiro Team, que tem uma gama de profissionais disponíveis para estar fazendo todo esse trabalho de acompanhamento com os atletas. E no caso do Lucas Marinelli, a gente traçou esse objetivo desde o começo, né? A gente conseguiu fazer um bom booking, uma boa fase de ganho, para a gente conseguir bater bastante nesses pontos deficientes do físico dele, a fim de trazer uma harmonia melhor para o físico dele e enquadrá-lo cada vez mais na categoria Classic Physique. Lembrando que o Lucas ele vai competir tanto na Men's Physique, né, já que ele tem o superior que se enquadra perfeitamente na categoria, também tanto quanto na Classic Physique, já que a gente trabalhou bastante os membros inferiores e o Lucas ele acabou se enquadrando muito bem também. Ele já havia se enquadrado no caso no ano passado, mas nesse ano aí a gente já vai chegar para ficar na Classic Physique. Então, em relação ao treinamento, a gente obviamente, né, optou por ter um foco maior nesses grupamentos que ele precisava mais para melhorar as proporções e o balanço do físico dele. A gente basicamente decidiu por aumentar o volume de treinamento para esses grupamentos, né? Obviamente em determinados períodos focando um pouco mais em outros períodos focando mais em outros grupamentos, mas no geral foi isso. A gente focou mais aumentando o volume, focando sempre, né, basicamente na progressão de cargas, e em determinados momentos a gente aumentou a frequência de treino para esses grupamentos de deficientes. Bom, em relação ao ano passado para cá, o Lucas Marinelli, nós fizemos, né, no caso, um trabalho em que, como eu falei para vocês anteriormente, a gente focou nesses pontos e a gente conseguiu fazer um booking muito bem produtivo, um booking de aproximadamente uns 5 meses, né, uns 5 meses superávit calórico, e o físico dele realmente teve uma resposta muito boa, apesar dele ter tido alguns percalços que fizeram com que ele tivesse que interromper por poucos dias ali, problemas de saúde e tudo mais. Mas enfim, foi um booking bastante produtivo, né? A equipe optou por uma estratégia dessa vez de fazer um booking um pouco mais longo, né? E a preparação um pouquinho mais curta, visto que no próximo campeonato dele seria, no caso, em aproximadamente 2 semanas, porém o campeonato principal da temporada dele vai ser em 5 semanas. Então o foco seria apresentar aproximadamente 80%, vamos colocar assim, do físico em jogo para esse primeiro campeonato e melhorar o físico para o segundo campeonato e finalmente trazendo o físico 100%. Então, estou bem confiante, é um físico que me agrada muito, são linhas muito estéticas. O Lucas é um atleta extremamente dedicado, um atleta que realmente faz o trabalho, que não questiona, né? E apesar de como todos os atletas ele acabar de certa forma ficando um pouco, como que eu posso dizer, inseguro, né? Porque o atleta ele fica inseguro, a gente vive um turbilhão de emoções
Às vezes a gente se acha muito bem, no dia seguinte a gente já acorda, acha que o físico tá uma porcaria, mas enfim. O Lucas, ele confia bastante no trabalho da equipe, é um cara que é muito resiliente, ele trabalha duro, faz o que tem que ser feito e não arruma desculpas, e essa é a principal chave para um atleta ter sucesso. Muitas vezes eu vejo atletas que às vezes têm uma genética nota 9, 9,5 ou 10, mas que não fazem o trabalho duro. Já alguns outros atletas, no caso do Lucas, ele tem sim uma boa genética, uma genética que eu elencaria talvez uma genética nota 7, 7,5, já é uma genética bem acima da média, né? Mas como ele é um cara que trabalha muito duro, a gente conseguiu, nesses 3 anos de trabalho de 2021 para hoje, 2024, ter uma evolução extremamente expressiva. E só para contextualizar, do ano passado para cá, a nossa expectativa é trazer em média de 3 a 4 quilos de pura massa muscular em cima dos palcos. Então assim, para quem é atleta sabe a dificuldade que é de colocar tanto peso em cima do palco, e o Lucas Marinelli com certeza absoluta vai trazer uma nova versão em cima dos palcos e vai surpreender quem ainda não conhece. Para quem não conhece o Lucas Marinelli ainda, o Instagram dele é esse daqui, vou estar deixando aqui em cima para vocês. Só vocês seguirem para dar aquela fortalecida, dar aquele apoio no trabalho dele. Ele é um atleta que ainda assim podemos dizer que é iniciante, mas é um atleta muito promissor, não dá trabalho nenhum para a equipe, e é um cara que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto, porque é um cara que faz o que tem que ser feito, segue a risca, evolui demais, e ainda vai ser um nome que vai se destacar bastante no cenário, não só no cenário carioca, mas no cenário nacional também. É um cara que vocês devem ficar de olho, porque no curtíssimo período teve uma evolução muito expressiva com poucos recursos, é um cara que é bastante jovem ainda, então fiquem de olho e acompanhe a preparação dele. Então se você gostou desse vídeo, desse quadro novo, avaliando shapes, sendo você atleta ou não, deixa aqui embaixo no comentário. Se você quiser ser avaliado por mim, para que eu aponte seus pontos fracos, pontos fortes, ou então diga em qual categoria você se enquadra, o que você pode melhorar, talvez no seu treino, com sugestões, talvez alguma sugestão na alimentação, o que você precisa fazer, se é crescer ou se é secar, deixa um comentário aqui embaixo, sugere para mim ou pode me chamar no Instagram também, que para mim vai ser uma satisfação poder estar ajudando você na tua carreira como atleta, ou então se você não é atleta, tá podendo ajudar um pouco na evolução do teu físico e consequentemente contribuindo para a melhora da tua autoestima. Então se você gostou desse vídeo, dá aquela moral para mim, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilha, comenta, né? E se você quer ser avaliado, deixa aqui embaixo também, ou me manda no direct, então os dois também, que engajamento nunca é demais, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. É um quadro um tanto quanto diferente, mas que eu pretendo trazer mais vezes, com mais atletas e mais pessoas sendo avaliadas aqui no canal. E é isso aí, dá aquela moral pra mim, comenta, curte, compartilha, e é isso, falou, tamo junto!